Muito bem, agora eu vou com alegria conversar com Leandro Assis, roteirista e ilustrador que está lá nas terras lusitanas. Leandro, boa tarde para ti. Aí já é boa tarde agora, né, Leandro? Aqui já é quase boa tarde. Queria agradecer muito o convite de estar aqui conversando com vocês, com a Bahia. Estou muito feliz. Ô, rapaz, eu também, sabe? Sou seu admirador, gosto das coisas que você faz. É uma maravilha. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua vida, seu trabalho, as suas tirinhas, bolsominion e outras coisas. Conte um pouquinho aí, vá. Esteja à vontade. Bom, ok. Na verdade, eu sou roteirista. Eu comecei a minha carreira como roteirista exclusivamente assim, de cinema e televisão. E depois de algum tempo me deu essa vontade. Eu sempre gostei de desenhar, sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa em quadrinho. E surgiu essa oportunidade, que foi conciliou assim, com a vinda aqui para Portugal. Eu e minha mulher decidimos nos mudar para cá. Então, eu me afastei do trabalho de roteirista, em produtora, esse tipo de coisa, e aproveitei para me dedicar ao quadrinho, até para poder fazer algum trabalho um pouco mais autoral. E isso aconteceu bem no momento em que a gente viveu essa questão aí política no Brasil, de essa, como eles dizem, nessa polaridade aí de esquerda, direita. E achei que assim, não foi simplesmente uma questão da direita ter sido eleita, quer dizer, isso não é problema. A direita, esquerda, a alternância Claro. de poder faz parte da democracia. O problema é ter vindo uma extrema direita, uma coisa um pouco mais, né, com uma intolerância, com um discurso de morte, de ódio, uma coisa assustadora. E eu me dei conta que no meu entorno tinha muita gente concordando com esse discurso e apoiando esse tipo de coisa. E eu comecei a brigar muito com as pessoas, parentes, amigos nas redes sociais, e isso, óbvio, não leva a lugar nenhum, só desgasta todo mundo. E aí eu resolvi canalizar essa minha vontade de falar sobre esse momento para as tiras, para os quadrinhos. E comecei a fazer, então, no Instagram, uma série em quadrinho que era, inicialmente, como o senhor falou, era os Bolsominions. Era para falar exatamente disso, assim, de um grupo de pessoas que eu conheço muito bem ali da Zona Sul do Rio de Janeiro e que estava indo por esse caminho. Mas logo eu mudei, a tira passou a se chamar O Santos, porque alguns bolsominions reclamavam muito, dizendo que eles não eram daquela maneira como eles estavam sendo retratados nas tiras, e eu vi que eles se viam como santos. Então eu passei a chamar a tira de O Santos, e até eles passaram, eles leem. Eu tenho um pessoal que votou nessa apoiou esse caminho do Brasil aí e gostam da tira, leem e entendem o que está sendo falado ali. Na pandemia, que houve uma questão que quando estourou a pandemia, eu e a Priscila, que é com quem eu faço as tiras, a gente ficou sem saber se a gente continuava ou não, foi aquela coisa, quanto tempo isso vai demorar, o que vai acontecer, e eu não queria que a pandemia entrasse para a história, porque nós já tínhamos uma história para contar com o Santos. Então a gente fez uma pausa no Santos e nós começamos uma outra série chamada Confinada, que aí é o mesmo tipo de história, né? Que é esse embate de classes sociais, só que nesse caso confinado a duas mulheres num apartamento, uma milionária e a influenciadora digital e a sua empregada doméstica. E foi isso, são essas séries que eu faço em quadrinho no Instagram. Mas isso é uma maravilha, rapaz, porque além da graça do desenho e de tudo, a criatividade e a abordagem, rapaz, de temas tão importantes de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo dura, não é? Por exemplo, esses confinados, né? Porque foi a história que se repetiu, a gente viu casos, inclusive, terríveis aqui, né, de empregados. E a relação, tem também a história sua que você escreve sobre a relação de patrões com empregados. Aqui na Bahia, rapaz, que é uma cidade, uma cultura mais colonizada, digamos assim, mais, né?
Você tem aquela história assim de que a minha empregada é como se fosse da família. Aí eu Exatamente. pergunto, ela come na mesa com você? Ela come da mesma comida? O quarto dela é parecido com o seu? A gente sabe que não é nada disso. Até pouco tempo, Leandro, empregado não podia pegar elevador social, porra. Que é isso, rapaz? Há pouco tempo, anos. Aqui, 4, 5 anos, isso é o quê, rapaz? É um absurdo. Em que lugar do mundo você vai nos Estados Unidos, o elevador só tem um elevador, não tem negócio de elevador de serviço para poder empregado subir, rapaz? Que coisa mais doida. Agora, vem cá, foi lançado esse livro seu com Tarsila, Confinada, foi lançado, tem livro ele. Depois da gente ter feito a série durante a maior parte da pandemia, agora em novembro do ano passado, nós reunimos as tiras num livro, Confinada, que já está disponível nas livrarias. Ah, legal, Confinada. Deve ser muito bom. Agora, me diga outra coisa. O retorno da série Os Santos. Eu gostei da mudança de Bolsominion para Santos. Legal, é isso mesmo, Santos. Que é isso. Mas sabe, até assim, apesar a tira do Santos, quando eu comecei a fazer, eu não queria que as pessoas achassem que era uma tira completamente de comédia, de humor, né? Tem humor, mas era uma tira que ela veio do ódio da política que estava dominando o país, do ódio das brigas nas redes sociais, do ódio de ter uma divisão de classes tão absurda no Brasil. E aí também eu estava com um ódio que eu queria colocar para fora. Então a tira ela é assinada, o Santos, uma tira de... Aí tem humor, e o risco, e é ódio. Mas apesar disso, apesar de ter começado com essa questão do ódio, era claro que eu queria alcançar o maior número possível de pessoas, queria poder falar, inclusive, com as pessoas dessa extrema direita, apesar de eu achar que eu não ia conseguir converter ninguém, eu queria poder dialogar com eles. E realmente, quando eu vi que houve uma mudança radical, quando a tira se chamava Os Bolsominions e quando passou a se chamar Os Santos, os bolsominions passaram a curtir mais a tira, passaram a entrar, a comentar, e não tinha mais essa agressividade tão clara nos comentários. É claro que tem uma ironia no título do Santos, mas passou batido, o pessoal aceitou, e foi uma resposta impressionante, porque a Mídia Ninja, né, aquela empresa de mídia alternativa, Fantástica, Mídia Ninja. Pois é. E eles começaram a compartilhar o Santos lá no Instagram deles, e aí foi uma loucura. Eu tinha 3 mil seguidores, eu acho, naquele momento, no meu Instagram, e aí, de uma hora para outra, entraram 30 mil, e a cada tira eram mais 30 mil, que eu demorei até para saber que era por causa da Mídia Ninja, a quem eu tenho que agradecer muito até hoje, eu agradeço sempre, porque foi muito graças a eles que essa tira se espalhou. E o pessoal curte muito. Agora, nós paramos para fazer a Confinada na pandemia e agora eu já estamos voltando a fazer o Santos. Já está no ar de novo. Nós temos, inclusive, aqui, cadê um exemplar aí cadê por idade? Bote aí no YouTube. A última tirinha. A última tira aí, cadê? A tira está dormindo ou não? Você está morando em Portugal, Leandro, passando tempo? Como é que é a história? Não, tô morando em Portugal. Estamos aqui há uns 3 ou 4 anos já. Aqui também isso ajudou muito a fazer a tira, porque aqui eu me defrontei também com essa realidade, como o senhor falou. Aqui não tem isso de 2 elevadores. Aqui, se você vai num apartamento muito antigo, mas realmente muito antigo, você ainda vê que tem um quarto de empregadas, mas que os portugueses nem sabem que ele foi um quarto de empregada. Para eles, aquilo ali é um quarto, um escritório. E aí, quando eu comentei, não, isso aqui provavelmente foi um quarto de empregada algum dia. A corretora levou um susto, falou, como assim? É igual no Brasil, porque eu percebo que o quarto é na área de serviço, mais na área doméstica, na área de
da cozinha. Isso aqui tem cara de quarto de empregada, como os do Brasil, que ainda são normais. E até saiu uma matéria, assim que a gente se mudou para cá, comentando como, com a vinda de muitos brasileiros e brasileiros ricos para Portugal, algumas construtoras já estavam começando a se adaptar e oferecer apartamentos com quartos de empregada. Quer dizer, essa elite econômica não consegue se livrar desses privilégios, não, né? Você sabe que em Paris, por exemplo, tem um quarto lá em cima, no 6º andar, edifício sem elevador, o chamado quarto da Bonne, que é da empregada, porque é coisa de muito antigamente, né? Muito antigamente, né? Mas no Brasil até hoje você sabe que existe isso e são estreitos, apertados, os banheiros são horríveis, água fria, tudo, rapaz. Mas olhe, eu trato como se fosse da família. Também 20 anos trabalhando aqui, que coisa. Rapaz, eu vou te dizer. Gente aborda muito esse tipo de comentário, e a gente tem uma das tiras, inclusive, que pergunta, mas vem cá, ela então está na sua herança? Ela vai receber a sua herança também? É complicado, assim. Tem muita gente que pergunta para a gente assim, então vocês são contra a existência das empregadas domésticas, o trabalho de empregada doméstica? Não é uma questão de ser contra, é uma questão disso, assim, de que o trabalho tenha dignidade e que não seja, como ainda infelizmente, no Brasil, praticamente a única alternativa de muitas mulheres pretas, né? Pois é, E a Priscila tem uma pergunta boa sobre isso também, que é o seguinte: um pai, mãe, quando tem um filho e começa a falar sobre as profissões que esse filho vai poder ter, essa filha vai poder ter, ela é advogada, vai ser médica. Alguma mãe de classe média alta ou classe média fala para a filha, você vai poder ser empregada doméstica. É um sonho da mãe que ela seja? Não é. Então, assim, vai ter, aqui em Portugal existem empregadas domésticas, é claro, nos Estados Unidos existe, mas são muito bem pagas, têm dignidade no trabalho, mais dignidade do que no Brasil. Então, é uma questão é mais um reflexo da gente ter uma sociedade tão partida no Brasil, né? E é essa que é a questão. E é uma profissão que, para a gente, né, para mim, quando eu comecei a fazer a série, ela permitia falar dessa desigualdade social dentro do apartamento do rico. O rico, ele com toda a hipocrisia dele, com muitas vezes querendo o pobre longe deles, um longe entre aspas, né? No Rio de Janeiro, de onde eu venho, os pobres ficam ali na favela, que são muitas vezes dentro da Zona Sul, que é para poder ficar perto do trabalho, né? Então, quer dizer, o rico quer os seus motoristas, garçons, empregadas domésticas, garis, relativamente próximo para poder trabalhar, mas distantes ali na favela, num lugar que eles próprios ricos nunca vão e que a polícia está ali preparada para impedir qualquer tipo de problema, né? E a empregada doméstica é o momento em que o rico permite que uma pessoa dessas venha para dentro da sua casa, mas ainda assim mantendo essas diferenças, né? Talheres separados, muitas vezes, pratos separados, quarto que fica na área de serviço. Exatamente. Tudo. Gosto que fique perto, mas não tanto. Quando no governo, acho que foi de Lula, que se criou os direitos do empregado doméstico, rapaz, o que a classe média chiou, não se pode mais ter empregada, agora tem hora de trabalho, tem hora de repouso, tem que pagar imposto. Rapaz, é uma loucura. Agora, eu me lembrei, você falou esse negócio do Rio, eu me lembrei, quando Brizola foi governador, ele criou linhas de ônibus que traziam o pessoal das favelas mais distantes para as praias da Zona Sul. Porra, rapaz, foi o maior rebucetê. O povo ficou revoltado, acabou agora, marginais aqui tomando o nosso território. Imagine um pobre lá do Alemão ir tomar banho de mar em Ipanema, rapaz. Você vê como nós vivemos numa sociedade escravagista até hoje, né, Leandro? É impressionante, né? Assim, isso
é aquela questão do Brasil não ter lidado com essas questões de frente, né? Não ter discutido o que foi a escravidão direito. A gente vê como que atualmente é possível ainda você ter as pessoas no Brasil... É uma questão de não conhecer a história, parece, né? O mesmo que conheça a história não conhece com uma visão crítica do que foi aquilo, né? Então a gente tem pessoas hoje, teve essa semana o caso daquele podcaster que falou que o Partido Nazista devia ser legalizado. Então, assim, é uma falta de completa de entendimento do que é viver em sociedade, né? E isso é muito forte no Brasil e infelizmente, nesse momento político que a gente está vivendo, parece que essas pessoas estão se sentindo no direito de falar essas coisas, de vir a público enfim. Mas eu comecei o trabalho sem muita esperança de que isso fosse melhorar, mas agora já estou sentindo que a gente vai sair dessa mais rápido. Ah, Deus há de querer. Se lembre também, pai, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando teve aumento do dólar, ele disse: é bom, porque as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Que pariu, rapaz, que coisa é essa? Que o filho do porteiro estava frequentando faculdade porque tem o FIES. Exatamente. É demais, né? Leandro Assis. Leandro, você vai publicar também agora na Folha? Eu já publico na Folha Charge, eu e a Tricila, a gente já está um tempo lá fazendo, a gente foi convidado por causa dessa repercussão do Santos. Tem cada charge. Então toda quarta, se não me engano, toda quarta sai uma charge nossa ali. E são ótimas, viu? Maravilhosas. Leandro, muito obrigado, viu? Adorei conhecer você, viu? Espero que a gente volte a conversar outras vezes. Continue, meu amigo, esse seu trabalho é importante para todos nós, viu? Muito obrigado, um abração para você, Leandro. Muito obrigado. Aqui de Portugal, mando também um abraço aí para Salvador. Adorei a conversa, adorei o papo, fiquei muito feliz mesmo e quando quiser é só chamar. Valeu, meu amigo. Um abração. Abraço. Leandro Assis, roteirista e ilustrador. Fantásticas essas tiras dele, viu?